Bom, galera, nós vamos aqui nesta aula falar sobre as questões que foram passadas na atividade e vou fazer este vídeo para corrigir as questões e explicar, essas questões e servirá como exemplo para trabalharmos a questão do equilíbrio térmico, o calor específico, a fórmula também da equação fundamental da calorimetria. Então aqui nessa primeira questão, que é a sexta do livro aí da página 40, ele fala o seguinte: dentro de uma garrafa térmica foi colocado 0,5 litros de água a temperatura de 0 graus Celsius e 1 litro de água a temperatura de 25 graus Celsius. Calcule a temperatura final da água considerando que a garrafa seja perfeitamente isolada termicamente e não participe do processo de transferência de calor. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o esquema. O esquema diz o seguinte, que a quantidade de água, a equação fundamental diz que quando dois corpos ou mais estão em um sistema, eles vão entrar em equilíbrio e a diferença de temperaturas entre eles será zero. Então aqui nós temos a água um pouco mais quente, a água mais fria. Nós temos a temperatura fria, que está a 0 graus, então eu vou chamar ela de F, fria. E a outra que está a 25 graus, então eu vou chamar ela de quente. De quente eu vou chamar de Q. A água que está na temperatura fria, ela está a 0,5 litros, a 0 graus. Então, a minha equação fundamental diz que a quantidade de água vai ser, a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes o delta T. Então, vamos lá. A quantidade de água fria, 0,5 litros, transformamos isso aqui em gramas. 0,5 litros é a metade de 1 litro. Metade de 1 litro é a mesma coisa que 500 gramas. Então, 500 gramas vezes o calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura. Pessoal, a variação de temperatura é a final menos a inicial. Ele não diz qual é a temperatura, final, é o que ele quer saber. Então, eu sei que a temperatura inicial é 0, então vou chamar de x a final menos 0 a inicial. Mas agora nós vamos para a água um pouco mais quente. Ela possui massa de 1 litro ou 1000 gramas. 1000 gramas vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Como os dois vão entrar em equilíbrio térmico, então a temperatura dos dois vai ser igual. Então vamos chamar de x também a temperatura final da água mais quente. E a temperatura inicial era 25. Fecha aqui, igual a 0. Então nós temos a nossa equação. Vamos resolver esses cálculos e determinar o valor do calor final dos dois. Bom, nesse caso aqui nós vamos fazer direto. 500 vezes 1 é 500, 500 vezes x é 500x. 500x. 500 vezes 0 é 0, então não precisa fazer. Mais 1000 vezes 1 é 1000, então vamos fazer direto. 1000 vezes x e 1000 vezes 25. Então 1000x é 1000x. 1000x vezes 1000 vezes x é 1000x. E 1000 vezes 25, ou seja, menos, o sinal, menos 25.000. Como isso é uma equação, nós vamos deixar as incógnitas desse lado. Então, 500 mais 1000 vai dar 1500. 1500
x igual a, passo os 25.000 para esse outro lado, vai ser 25.000. Se eu quiser, eu elimino logo esses zeros logo de cara. Então, eu vou ter 250 dividido por 15. X é igual a 250 dividido por 15. E 250 dividido por 15 vai ser igual a... Então, aqui vai ser igual a 16,67. Porque aqui vai dar uma divisão periódica, então a gente arredonda para 7 graus. Isso seria a temperatura final neste caso. Então vocês observam que botou na equação, não tem como errar. Agora vamos para o segundo exemplo. Bom, aqui nós temos mais objetos envolvidos no processo. Vamos lá. Uma das etapas do processo de produção do aço consiste em resfriar rapidamente. Considera uma barra de aço 10 kg a 600 graus, que é mergulhada em um tanque com 1000 litros de água a 20 graus Celsius. Desprezando a perda de calor para o meio ambiente, calcule a temperatura final do metal e da água quando atingir o equilíbrio térmico. Então, o que nós temos? Nós temos a quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água, A mais de A. Isso vai ser igual a 0. Então, vamos lá. A barra de aço tem 10 kg, então a massa é 10 vezes gramas, no caso 1000, então vai ser 10.000. 10.000 vezes o calor específico. Observe que aqui ele dá os dados. O calor específico 0,1, calor do aço, vezes, agora nós vamos fazer a variação de temperatura. Vamos lá. Inicialmente era 600 graus Celsius, mas eu quero saber a temperatura final. Como eu não sei, vou dizer que é x menos 600. Menos 600 mais agora da água. Vamos lá. A água são 1000 litros, então 1000 vezes o calor específico da água é 1, aqui fala, vezes. Aqui tem um detalhe, pessoal. 1 litro equivale a quantos gramas? 1 litro equivale a 1000 gramas. Então, 1000 litros vai ser 1000 vezes 1000. Então, no caso aqui, só ajeitar aqui, vai ser 1000 vezes 1000. Então, na verdade, aqui vai ser 1 milhão. Vou prestar mais 3 zeros. Vezes 1, vezes a variação de temperatura. Ela está a 20 graus. Então, ela vai parar em quanto? Vamos ver. Em x. 20x menos 20. Então, aqui esse valor vezes esse e esse valor vezes esse. Então, vamos fazer os cálculos aqui logo. Aqui eu tenho 10.000 vezes 0,1 vai dar 1000. Então, 10.000 vezes 0,1 vai dar 1000, 1000 vezes x e 1000 vezes 600. Então, 1000 vezes x é 1000x menos 1000 vezes 600 vai dar 600.000. 600.000 mais, aqui eu tenho 1 milhão vezes x, então vai dar 1 milhão x. 1 milhão x menos 1 milhão vezes 20,
vai dar 20 e acrescenta os 6 zeros aqui. Tudo isso igual a 0. Então aqui eu vou ter 20 milhões. Bom, agora nós vamos juntar as letras. Aqui vai dar 1000 com 1 milhão, vai dar 1 milhão e 100 mil x. 1 milhão e 1000 x. 1 milhão. Mil x menos 600 mil com 20 milhões vai dar 20 milhões e 600 mil. 20 milhões e 600 mil. Tudo isso igual a 0. Passo esse valor para lá. Então, eu vou ter 1 milhão. Como tem que passar para o outro lado, eu já somei. Eu vou fazer logo assim, para a gente ganhar tempo. Eu teria que passar para o outro lado. Então, eu vou dizer que é igual. Quando eu seleciono esses dois, ele vai dar negativo, vai passar positivo. Então, vai dar 20 milhões e 600 mil. E agora é só passar dividindo. Eu posso cortar logo esses zeros para poupar o meu tempo. 1, 2, 3. Não dá para cortar mais porque o próximo é 1. Então eu vou ter agora x igual a esse valor, que é 20.600 dividido por 10.001. Agora vamos fazer a divisão e obter esse valor. Então, galera, dividindo aí, né, 206 mil por 1.001, nós vamos obter o valor de 20,6 graus Celsius. Seria a temperatura final aí do equilíbrio térmico. Bom, nós vamos depois, agora vamos fazer a questão 7 e assistam esse vídeo, procurem resolver, analisem as questões que vocês não tiverem conseguido fazer, pois vai ajudar muito nas próximas questões. Até mais.